Então vamos lá. Vamos continuar com o conteúdo de vetores hoje. Vamos continuar com o conteúdo que nós vimos há 15 dias, já faz tanto tempo. Hoje nós vamos para a 9ª semana útil do semestre, a 10ª semana de tempo corrido. Mas eu acho que nessas 10 semanas a gente só perdeu semana passada que foi feriado, né? Pronto, então a gente vai aqui dar sequência nos... projeção, avacalhe comigo, não. Dar sequência nos conteúdos, mostrando alguns algoritmos e técnicas para a gente trabalhar com vetores. Então foca aqui, daqui a pouco eu vou parar, mandar para vocês, vocês vão escrever. Então foi o que a gente viu até agora. Package main, func main. A gente viu que para criar uma lista, a gente cria utilizando a seguinte notação. Var é criar uma variável. Aqui o nome da lista, vou chamar de números. E aí eu digo que isso daqui é um vetor de inteiro. Então, vamos aqui entender algumas coisas importantes. Quando eu crio um número ou uma variável, delícia! Quando eu crio uma variável que é inteira, essa variável tem um valor padrão. Qual é o valor padrão de um inteiro? Zero. E se por acaso fosse um string, seria uma string vazia. Seria parênteses, não, é vazio, né? Se isso daqui fosse um float, ou um float 32, float 64, seria o equivalente ao zero também, ao zero lógico, né? Seria um 0.0. No caso de uma lista, o equivalente a ela é isso daqui. Então, new é o equivalente no JavaScript a nulo, que seria o equivalente no Python a none, que seria o equivalente no C a nulo. Então, algo que não foi instanciado, algo que não foi criado ainda. Só que ela ainda é imprimível. Se eu tentar imprimir uma lista que não foi inicializada, fmt.println de números, ele vai me mostrar go run vetores que está vazio, né? Uma lista vazia. Se eu quero criar uma lista de tamanho variável, que a gente chama de lista dinâmica, a gente cria usando o comando make. Eu quero fazer uma lista de inteiros. E aqui eu tenho duas opções para poder passar. A primeira é o tamanho inicial da lista e a segunda é a capacidade. E agora eu vou explicar com bastante calma o que são esses dois valores. Vamos imaginar que eu crio uma lista com 4 elementos. Isso daqui significa que eu estou criando 4 elementos do tipo padrão, inicializados com valor padrão. Então, como isso daqui são inteiros, se eu mandar imprimir isso daqui, eu vou ter uma lista com 4 inteiros. Então, são 4 elementos inicializados com valor padrão. O valor padrão para um inteiro é 0. Eu tenho um segundo valor aqui, que é a capacidade. Então, esse daqui é o tamanho e essa daqui é a capacidade. Tamanho são quantos elementos ela possui e a capacidade é quantos elementos ela suporta antes de ser redimensionada. Então, vamos desenhar aqui para ficar melhor da gente entender. Se eu tenho uma lista que cabem 3 elementos, é como se eu criasse um espaço de memória, um bloco de memória que cabem 3 elementos. Se os meus elementos forem do tipo inteiros, eles são, o padrão para inteiros são 32 bits. Então, se eu crio uma lista para 3 inteiros, ela em algum lugar da memória tem 3 bloquinhos de 32 bits em sequência. Então, 32, que letra linda que eu estou sem mouse. 32, essas minhocas envenenadas. 32. Não, volte. Ok. Então, diferente de uma variável primitiva, em que quando você cria um x, ele é um lugar da memória, variável x é um inteiro. Quando você faz isso,
X é um lugar da memória que foi reservado para guardar ali 32 bits. Então, na realidade, isso daqui diz a seguinte coisa. Lá na sua tabelinha de variáveis, ele vai ter lá a seguinte informação. O nome X representa um inteiro e está numa posição de memória. Fazer de conta, 6.530 é a posição de memória que está o X. Putz, vai ser a aula todinha esse furdunço, sério. O que acontece quando eu digo X recebe 7? Quando eu digo isso, eu estou dizendo, vá lá na posição. Aí eu não sei se a culpa é do meu adaptador, a culpa é do projetor. Vamos lá. Então, quando eu faço isso, eu estou dizendo, ei, vá lá, quem é X? Aí ele descobre, X é um inteiro que está na posição 6.530 da memória. Ok, coloca 7 lá. Então, ele vai lá para a posição 6.530. Então, lá na posição 6.530, ele coloca o valor 7. 32 bits, aí ele pega e nesses 32 bits ele coloca o 7. Ele vai lá e escreve 7 nesses 32 bits. Então, o X, ele é duas informações. A posição de memória que ele está lá e o tipo que ele está. Porque, baseado no tipo, eu sei quanto de espaço eu tenho a partir desse 6.530. Quando eu crio uma lista tem 4 informações. Então, a lista ela vai guardar as seguintes informações. Primeiro, qual posição da memória começa a lista? Então, ele vai guardar lá que a lista começa na posição 9.000, exemplo. Beleza. Segunda informação que ele precisa é, ok, é uma lista de quê? Porque dependendo de quê, as casinhas vão ter tamanhos diferentes. Então, se for uma lista de inteiros, cada casinha vai ter 32 bits. Se for uma lista de flor de 64, cada casinha vai ter 64 bits. E por aí vai. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é onde ele começa. Início. Ui, meu Deus, caligrafia. Início. A segunda é o tipo. A terceira é a capacidade. Quantos elementos cabem aqui que vocês estão vendo? 3. Então, a gente tem que a minha capacidade é 3. Mas quantos elementos eu inseri na minha lista até agora? Nenhum. Então, o meu tamanho, o meu length, o meu tamanho é 0. Então, se você tentasse imprimir o tamanho da lista e a capacidade da lista, ele vai dizer que o tamanho, é porque eu não estou usando isso daqui, ele vai dizer que o tamanho dela é 0 e a capacidade é 4. Para eu inserir elementos na minha lista que está vazia, que tem 0 e cabem 4, a gente tem uma função e a carinha dela é assim. Números recebe append de números e o valor que eu quero inserir. Eu posso colocar um elemento, eu posso colocar 2 elementos, eu posso colocar quantos elementos eu quiser aqui, separado por vírgulas. Se a gente olhar para a carinha da função, vamos olhar a assinatura dela. Slice é o primeiro parâmetro, tá vendo aqui? Ó, o primeiro parâmetro é um slice. E o segundo são elementos do mesmo tipo, que é o tipo do vetor, mas está vendo esses 3 pontinhos aqui? Esses 3 pontinhos representam a variável variádica, que eu posso passar apenas 1, mas eu posso passar 2, mas eu posso passar 3, mas eu posso passar quantos eu quiser, tá? Então, isso aqui é uma variável variádica. Então, na hora que eu fiz isso, se eu perguntar quantos elementos tem no meu vetor e qual é a capacidade, o que vocês acham que ele vai dizer? Antes não tinha nenhum. Eu inseri o 5. Agora tem quantos? 1. E cabem quantos? 4. Mas já tem 1. E se eu inserir
Outro. E agora? Tem quantos? 2, mas cabem 4. E agora? 3, mas cabem 4. E agora? 4 e cabem 4. E agora? Eu estou colocando diferente só para ficar legível. Não tem obrigação nenhuma de ficar diferentes, não. Vamos mandar imprimir aqui e aqui. E vamos ver o resultado, ver se vocês deduzem. Quando eu inseri 4, eu tinha 4, o tamanho era 4 e a capacidade era 4. Quando eu inseri o quinto elemento, o que foi que aconteceu? Capacidade dobrou. Você está vendo que antes cabiam 4, mas agora cabem 8. Qual é a lógica que ele usa? A lógica de um vetor dinâmico é assim. Enquanto couber elementos, ele guarda 3 informações. Onde começa, o tamanho e a capacidade. Quando ele começa vazio, o tamanho é 0. E a capacidade, nesse caso aqui, é 3. Então, se ele sabe onde na memória começa e sabe quantos elementos tem, então ele sabe onde inserir. Se o meu vetor está vazio e eu quero colocar o elemento 5, eu vou colocar na primeira posição, porque ele está vazio. Aí eu vou lá e coloco o 5. Agora que eu coloquei o 5, o que era 0 passa a ser 1. Então agora não é mais 0, agora esse negócio aqui é 1. E aí, se eu quiser inserir um próximo elemento, o que é que o append faz? Ops, se o tamanho é 1, a primeira posição está ocupada. Eu vou para o índice 1, aí vai lá e bota 7. Ou agora eu quero inserir o 3, só que aí já tem 2 elementos. Então eu vou para cá e coloco o 3. Quando ele tentar inserir de novo, ele vai descobrir o quê? Que a capacidade é igual ao tamanho. Capacidade 3, tamanho 3. Então, internamente, ele vai pedir um novo bloco de memória com o dobro de tamanho, copiar os elementos que eu tinha do bloco antigo para o novo bloco, 5, 7, 3, e aí sim ele coloca um novo elemento, sei lá, elemento 4. E aí ajusta. Agora a capacidade desse novo aqui é capacidade é igual a 6 e o tamanho é igual a 4. E ele devolve esse bloco para mim. Por isso que quando a gente faz o append, a gente sempre atualiza a informação. Porque eu preciso ter a certeza de que, mesmo que o append altere números e crie um novo bloco, ele vai me devolver esse novo bloco. Se eu tentar fazer isso daqui, putz, grilo, se eu tentar fazer isso daqui, ele não vai deixar, ele vai dizer, olha, o append ele retorna a informação e essa informação é obrigatória. Então você precisa receber um novo bloco, porque se por acaso ele tiver feito realocação interna, você precisa atualizar a sua informação. Tudo bem? Então, nesse caso, essa função sempre vai adicionando no final, e mesmo quando acaba a capacidade, ele amplia a capacidade. Então, vamos imaginar aqui que eu comecei com um elemento. E se eu tentar fazer isso daqui? 1, 2, 3, 4, 5. Qual é a capacidade dele no final, isso daí? Bora lá. Comecei sem nenhum, mas cabendo 1. Final dessa inserção, vai ter quantos? Qual é a capacidade dele? Não é 10 não, né? Não. Ó, bora comigo, ó. Ele insere o primeiro, cabia 1, ele colocou 1. Precisou realocar? Não. Aí ele insere o segundo, só cabia 1. Aí ele vira 2. Aí ele tenta inserir o terceiro, cabiam 2, mas já tem 2. Vai virar o que agora? 4. Aí ele tenta inserir o quarto, ok, cabe em 4. Só que na hora que ele tenta inserir o quinto, cabia um 4. Ele está tentando inserir o quinto, vai virar 8, porque o tempo todo, toda vez que ele chega no limite, ele dobra. Por que isso aqui é importante para a gente? Para a gente entender como é que internamente uma lista dinâmica se comporta, tá? Então é isso que acontece quando você usa
uma lista ligada ou uma lista dinâmica de qualquer linguagem, mais ou menos isso, tá? Tem uns pormenores que a gente só vai descobrir em estrutura de dados, que são complexos para cá. Então, com isso daqui, a gente tem um monte de algoritmos que nascem dessa ideia de eu poder preencher. Então, vamos imaginar isso daqui. Se você quisesse uma nova lista com os números que são ímpares, quero uma nova lista só com os ímpares. Como é que a gente pode fazer? Vai lá, cria uma lista de ímpares, make uma lista, vai começar com quantos elementos a minha lista de ímpares? 0, porque você não preencheu, mas no máximo quantos ele vai ter? Tamanho de números. Na pior das hipóteses, todos os números aqui são ímpares. Então, para você não ficar fazendo o tempo todo esse de estourar, realocar, a gente já puxa espaço para a lista que caiba todos os números que eu preciso. Na pior das hipóteses, todos os números seriam ímpares. Agora vamos percorrer o número original. Para cada elemento de números. Como é que eu sei se esse elemento é ímpar? Se elemento mod 2 for igual a 1. Como é que eu coloco ele na lista de ímpares? Ímpares recebe append de ímpares e elemento. Então, para todos os elementos de números, se esse elemento é ímpar, eu vou colocando ele no final da lista de ímpares. Então, eu vou montando a lista de ímpares aos pouquinhos com esses elementos. De forma que, se eu for imprimir só os ímpares, o que é que eu vou ter no final? 1, 3, 5, 3, 1, 5, 7. Então, isso daqui é uma técnica de filtragem. A gente tem uma lista original com os elementos, todos os que eu quero, e eu vou passear por essa lista original filtrando, ou seja, escolhendo apenas os que eu quero na minha nova lista. E aí você consegue fazer um monte de exercícios nessa técnica de filtragem. Percorre o original, montando uma nova lista apenas com os elementos que você quer. Tá? E aí o que a gente vai fazer? Todas as vezes que você fizer qualquer coisa com vetor, você vai se acostumar a criar uma função para isso. Porque vetores, ele depende muito de a gente trabalhar com funções. Muito, muito, muito. E aí hoje a gente vai ver as funções mais comuns para trabalhar com vetores. Então, por exemplo, essa daqui, a gente poderia chamar ela de... Putz, está me dando no juízo já. Antigamente não era assim não, né? Hoje está muito pior, não dá nem 30 segundos. É mau contador de fio, eu acho, não? Sei lá. Deixa eu trocar os conectores aqui. Eu acho que ele nem aceita trocar os conectores.